Então, eu estou aqui para falar agora, nesse vídeo, sobre as 18 propostas da candidatura do Célio Gari a vereador. Vocês já devem ter ouvido no jingle aí, né? 18 propostas apresentamos. Mas então, que 18 propostas são essas? Proposta número 1. Transformação do Gari no agente de saúde ambiental. Reconhecimento do Gari como um agente de saúde ambiental, porque nada mais isso que ele é. O Gari recolhe o lixo e trabalha na prevenção de diversas doenças, né? A segunda proposta é a mudança do regime do trabalhador da Conlub, do regime seletista para o regime estatutário. Qual é a vantagem? A vantagem é a estabilidade. O servidor público no regime estatutário, ele fica menos sujeito a sofrer perseguições políticas, né, como aconteceu com o próprio Célio. Ele ganha estabilidade e para ele ser demitido, ele precisa passar por um processo mais rigoroso de avaliação, né? Ele não fica sujeito a ser demitido tão facilmente como já aconteceu recentemente depois da greve. Mais de uma centena de trabalhadores foram demitidos aí por causa de retaliações em relação à greve, né? E isso não aconteceria se eles fossem regidos pelo regime estatutário. A participação dos trabalhadores no conselho administrativo da Conlub, né? Isso tem a ver com a questão de mais democracia interna na empresa. Por exemplo, os gerentes da gerência, como é que eles são escolhidos? Por indicação política. Isso está errado, isso tem que mudar, né? Assim como, por exemplo, a comunidade escolar elege os diretores das escolas, a gente acredita que os garis eles têm que eleger também os gerentes, né, de cada gerência da Conlub. Porque são esses gerentes que vão depois alocar cada um na melhor condição de trabalho, e esses gerentes têm que ser pessoas da própria Conlub que saibam como é que são as condições de trabalho dos garis. Eles têm que ter esse entendimento, né, esse conhecimento prático. Não podem ser indicações políticas do prefeito e dos indicados do prefeito, né? Coleta seletiva subterrânea, proposta número 4. Isso aí é fundamental, né? Nós já demonstramos em alguns vídeos atrás como é que funciona o modelo de Paulínia, como é que está funcionando já na Praça Mauá, e nós acreditamos que esse modelo tem que ser levado para a cidade inteira. Isso vai facilitar muito e vai despoluir o visual, né? Vai acabar com aquelas lixeiras enormes no meio da rua, né? Atrapalhando a passagem de todo mundo, aquele monte de lixo exposto. Proposta número 5. O fim das terceirizações e as parcerias público-privadas dentro da Conlub. Vocês já viram aqueles trabalhadores, né, de empresas terceirizadas, como tem muito em repartições públicas, por exemplo, né, Locante, essas empresas aí. E óbvio, né, que são uma desvantagem para o trabalhador. O Círculo Laranja, através da candidatura do Célio, defende que todos os trabalhadores da Conlub sejam concursados e sejam efetivos da Conlub, sem essa de terceirizar o serviço a outras empresas. A proposta número 6. Equiparação de gênero e fim do assédio sexual nas gerências. É um problema que tem sido relatado por trabalhadores da Conlub, né? E acho que nós entendemos que a equiparação de gênero é fundamental. O nosso mandato também vai atuar em defesa da saúde, do sistema público de saúde gratuito, do SUS. A saúde ela não pode ser vista como mercadoria.
a última prefeitura, né, sob a gestão do Eduardo Paes, ela implantou as OS, Organizações Sociais, que nada mais é que a terceirização. Vocês viram? O OS nada mais é que uma brecha para a corrupção. Isso tem que acabar, isso não dá certo. Nós somos contra as OS na saúde. A saúde tem que ser gerida pelo SUS, pela prefeitura. Os funcionários da saúde, os médicos, devem ser concursados. Proposta número 8 é para a área da educação. Nós defendemos a escola pública, gratuita e laica. Nós entendemos que a escola ela não pode privilegiar determinada religião. Se os pais do aluno quiserem que ele tenha uma aula religiosa, né, com doutrinação para determinada religião, que matriculem numa escola particular ou que levem numa igreja, né, que cada um tem a sua religião, o Estado tem que respeitar. Nós somos contra o projeto Escola Sem Partido, do vereador Carlos Bolsonaro, que gerou uma grande polêmica aí há um mês e meio atrás, 2 meses. Mas esse projeto nós entendemos como muito nocivo, ele pode gerar censura na sala de aula. Nós entendemos que, assim, deve haver debate nas escolas, os professores eles devem fomentar o debate entre diferentes tipos de pensamento, né? Deve-se mostrar o marxismo, o liberalismo, isso aí nós não somos contra. Mas, se o professor ele acaba dando um viés mais puxando sardinha para um lado, punir o professor não é a saída. Nós não entendemos que a educação ela deve ser vista de uma forma punitiva. Óbvio, ninguém concorda aqui com o professor que dá 0 para o aluno porque ele tem uma visão que não é marxista. Isso aí deve ser trabalhado dentro da comunidade escolar. As escolas devem fomentar o tempo todo o debate, não deve ser aceita a doutrinação ideológica, mas não é o caminho punir o professor por causa disso. Proposta número 9 é sobre mobilidade urbana. Esse é um tema fundamental. O que é mobilidade urbana, né? É a capacidade das pessoas poderem se deslocar com facilidade pela cidade, né, usando o transporte público. Hoje em dia, a nossa passagem está a 3,80. 3,80, você multiplica isso por 2 vezes que a pessoa pega isso para ir trabalhar no mês, né? No final do mês, quanto que não está? Em 2013, a população foi às ruas quando houve aquele aumento de 20 centavos. Todo mundo está lembrado disso. Isso, no final das contas, levou a algumas das maiores manifestações da história do país. E houve até aquela discussão, né? Não é só por 20 centavos estão fazendo isso. Não, não é por 20 centavos. É por muito mais. É pela abertura da caixa preta dos contratos dos transportes. Porque essa atual licitação das empresas de ônibus, ela foi feita sem nenhuma transparência. Isso já foi denunciado há muito tempo e na época não se deu muita atenção, porque a gente estava num oba-oba com o governo, Olimpíadas, não sei o que, muita obra, BRT, não sei o que. E acabou que os contratos foram renovados, né? Vocês lembram aí quando os ônibus foram todos pintados com aquela padronização, mas aquilo ali, na verdade, as mesmas empresas que já estavam antes continuaram quase todas. Tudo na mão de empresários como Jacob Barata, que é dono de várias empresas, né? Tem participação em quase todas elas. E no fundo aquilo ali é um oligopólio. Será que se essa licitação fosse mais transparente, fosse feita de uma outra forma, nós não poderíamos ter uma tarifa mais barata? O movimento Passe Livre, que puxou as manifestações de 2013, eles defendem a tarifa 0. Essa discussão precisa ser levantada, ela pode ser levantada, ela deve ser levantada. Nós não estamos aqui prometendo que vai existir tarifa 0, ou mesmo que isso é no momento viável. Mas pelo menos algum estudo deve ser feito nesse sentido para que a tarifa seja mais barata possível e quem sabe um dia a gente não consiga chegar realmente na tarifa 0, né? Um transporte subsidiado de qualidade, com uma oferta maior de ônibus, mais inteligente, com mais integração, isso estimularia que mais pessoas usassem esse transporte, né, público, e nós teríamos menos carros na rua.
o que faria com que tivéssemos também menos engarrafamento e traria uma qualidade de vida para todo mundo. A proposta número 10 é sobre o mandato itinerante. O que seria isso? Nós pretendemos fomentar a criação de círculos, assim como foi a criação do Círculo Laranja na Conlurb, né? A criação de círculos pela cidade, círculos de bairro, onde a população possa debater em roda, né, de forma horizontal, os problemas daquele bairro, e o vereador iria em cada um, no caso sério, né, está se propondo a isso, ele iria de tempos em tempos em cada um desses círculos conversar com as pessoas, saber o que elas estão precisando e transformar isso, levar isso até essas discussões, né, que são criadas nos círculos, ele ser o porta-voz dessas discussões e levá-las até o parlamento, até a Câmara dos Vereadores. Seria uma forma de denunciar mais facilmente, né, de que os moradores tivessem essa abertura para poder denunciar desmandos, né, para denunciar problemas do bairro, denunciar a própria corrupção mesmo, né, se eles tiverem alguma informação a respeito de algo que não esteja funcionando da maneira correta. E é uma forma do vereador estar realmente próximo daquela população que ele deve representar. Não adianta os vereadores ficarem nos seus gabinetes afastados e só querer ter contato com o povo só na época da eleição. O Gari, ele tem contato com a população o ano inteiro. E o Célio Gari, na Câmara dos Vereadores, se propõe a ser esse porta-voz da população do Rio de Janeiro. E ainda em relação a essa questão do mandato aberto, nós defendemos a criação de uma plataforma interativa na internet, né, onde as pessoas também possam, através da grande rede de computadores, enviar críticas, sugestões, denúncias ao poder público de uma forma mais simples, né? Vereador não é profissão, lembrando sempre disso, nós somos contra esse excesso de regalias que os vereadores têm, auxílio terra, auxílio um monte de coisa. Claro, o vereador merece ter um bom salário, ninguém nega isso, assim como o juiz, o promotor, o defensor público. O vereador, tudo bem, é um trabalhador como qualquer outro, mas essa coisa de vereadores ficarem lá 5, 6 mandatos e tratando isso apenas como se fosse um negócio, se reelegendo apenas por se reeleger e colocando à sua disposição cada vez mais privilégios, carro oficial, esse monte de coisa, isso aí tem que acabar, nós somos contra esse tipo de situação. Proposta número 11, em relação à área da cultura. A defesa da cultura das favelas e de um carnaval de rua libertário. Nas favelas, hoje em dia, para se conseguir realizar um evento, um bloco de carnaval, mesmo um baile, né, existe uma certa burocracia, pelo menos nas favelas que são ocupadas aí pelas UPPs. E nós não somos contra a UPP, fique claro, mas quem deve organizar licenças para eventos e outras coisas deve ser a prefeitura, não a polícia, né? Em toda cidade assim, não tem por que na favela ser diferente. A prefeitura deve trabalhar nesse sentido, deve promover diversos tipos de cultura, inclusive a cultura que vem das favelas. Sobre o carnaval de rua, aqui no Rio de Janeiro parece que o carnaval mais valorizado é aquele carnaval só da Sapucaí. Mas nós temos também o carnaval da Intendente Magalhães, nós temos o carnaval dos blocos de enredo, lá da Federação dos Blocos. Agora tem uma nova liga aí, a Librerd, né? Tem o carnaval do Bola Preta, dos grandes blocos, mas também tem outros blocos menores que às vezes enfrentam uma enorme burocracia para conseguir sair na rua no carnaval. Tem que ter um monte de alvarás, um monte de coisa. Isso deve ser facilitado. A prefeitura não deve ficar proibindo nem reprimindo os blocos de saírem. Óbvio, né? Tem que ter uma mínima estrutura, banheiro, alguma coisa assim para não causar transtorno. Mas a prefeitura deve atuar facilitando isso, não reprimindo o espírito do verdadeiro folião. Aqui no Rio de Janeiro,
você vê que o carnaval da Zona Norte ele está praticamente abandonado, né? Tirando alguns polos aí como o Campinho ali, né, onde tem a Intendente Magalhães, que ainda tem um carnaval muito legal, mas em outros lugares está completamente abandonado. A prefeitura deve trabalhar sim para promover o carnaval da Zona Norte, assim como tem promovido o carnaval da Zona Sul. Essa coisa de a prefeitura licitar e só poder vender uma determinada marca de cerveja nos blocos está errado. Nós não queremos bloco com corda. Os sambistas que fazem esse espetáculo de rua gratuito, né, que levam cultura para o pessoal, eles merecem sim uma valorização maior. O carnaval deve ser entendido como cultura, não apenas como divertimento. A proposta número 12 é sobre o urbanismo sustentável, educação ambiental nas escolas e por toda a cidade. A fiação ela tem que ser subterrânea. Nós defendemos que a prefeitura, em cada obra daqui para frente que ela fizer de reurbanização de algum bairro, que ela também faça ela coloque a fiação como subterrânea, tirar aqueles fios aéreos, né, de luz e coloque eles por debaixo da terra. Como foi feito em alguns lugares na época do César Maia, né, lá na Zona Sul, em parte da Rua de José Cruz, ali no Meia, na Taquara, Madureira, né, Edgar Romero, um pedaço dela também já está assim. Isso tem que ser feito em toda a cidade. A prefeitura, sob a gestão do Eduardo Paes, ela fez o programa Bairro Maravilha, reurbanizou muitos lugares, mas não colocou a fiação subterrânea. Isso foi um erro. Deve ser corrigido daqui para frente. A prefeitura deve cumprir o plano diretor e tornar a fiação subterrânea. Temos que acabar com esse monte de fios pelo céu aí da nossa cidade, pelo alto, né? Isso é perigoso, existe risco de acidentes, um fio daqueles às vezes cai e até mata pessoas, já aconteceu, às vezes em tempestade acontece isso. Fora a poluição visual, né? É uma feiura terrível aquele negócio. Isso tem que acabar. A fiação tem que ser subterrânea. Apoio aos catadores de lixo, nós temos que apoiá-los também para que eles possam retirar melhor do lixo o seu sustento, né? Mas de uma forma mais digna. Isso tem tudo a ver com a proposta número 4, da coleta seletiva e subterrânea. A partir do momento que tiver aqueles lugares com lixo separado, né? Aqueles depósitos subterrâneos, onde as pessoas podem lá jogar seu lixo, a prefeitura também deve incentivar a reciclagem, que as pessoas separem seu lixo em casa. Aí o gari já vai lá, separa aquele lixo e envia direto para a cooperativa de catadores. Aí o catador não vai precisar ficar naquelas carrocinhas ali pela rua o tempo todo, catando lixo, se mexendo em material imundo, às vezes estando sujeito a doença, né? Pegar lixo orgânico misturado, já resto de comida podre misturado com metal, isso acabaria. Nós defendemos que isso acabe, né? Então, óbvio que não vai ser no nosso mandato que isso vai acabar, mas é um trabalho que nós temos que defender para que cada vez mais a prefeitura vá implantando isso, né? Wi-Fi livre, por que não? Não sai tão caro, algumas cidades do mundo já implementaram. Por que não podemos fazer um estudo nesse sentido para que o próprio poder público coloque mais áreas de Wi-Fi, né, pela cidade? Internet, hoje em dia é tudo, as pessoas falam no celular pelo WhatsApp, sem gastar crédito, as pessoas se comunicam mais facilmente. Imagina se a gente pudesse ter uma cidade inteira com Wi-Fi livre. Até meu celular tocando aqui, eu não para de tocar agora no meio da gravação. Mas isso é muito legal. Felizmente eu tenho Wi-Fi aqui em casa. Quem não tem, fica dependendo de gastar crédito, de gastar uma fortuna em crédito, a internet demora. A prefeitura pode colaborar sim, né, para incentivar o maior uso da internet. Proposta número 13 é sobre moradia. Nós entendemos que moradia é um direito. A cidade toda acompanhou, né, o caso triste da Vila Autódromo, né, uma comunidade totalmente organizada, com um padrão urbano muito bom,
foi removida à força, né, contra a vontade de seus moradores, sob muito protesto, mas a prefeitura foi lá e removeu quase todas as casas. E a maioria dessas remoções, né, as pessoas são retiradas das suas casas e elas não recebem a indenização em dinheiro, com o valor de mercado daquele imóvel, como manda a lei. A prefeitura às vezes dá um aluguel social, ou manda a pessoa para um lugar distante da sua casa, Minha Casa Minha Vida desse aí. Só que não é isso que é certo. As pessoas, elas trabalham às vezes perto da sua comunidade, e aí a prefeitura chega lá e remove a casa e dá uma outra casa distante. Proposta 14, contra toda forma de opressão, em defesa das minorias. Nosso mandato vai ser um mandato, acima de tudo, em defesa da igualdade de todas as pessoas no Rio de Janeiro. Proposta número 15, sobre assistência social. Defendemos o fim da internação compulsória e o fortalecimento de uma política de redução de danos, além dos consultórios de rua, para ajudar a tratar os dependentes químicos, né, que às vezes estão aí pelas ruas. E além disso também uma coisa muito importante, né, muita gente se pergunta, recentemente, há alguns meses aí, nós tivemos um frio terrível, muitos moradores preferiam às vezes ficar na rua do que ir para o abrigo. Por que será? Eu já tive esse trabalho, uma vez eu perguntei a um morador de rua, né, e ele falou que as condições dos abrigos são péssimas, além deles separarem as famílias. Então às vezes o pai está com seu filho e a mãe, né, aí a mãe vai com o filho para um lado, o pai fica no outro. Isso deve ser melhor trabalhado, devemos ouvir melhor essas pessoas, saber por que elas não querem ir para esses abrigos e tornar os abrigos mais dignos. A gente entende que um mandato, de verdade, uma prefeitura mais humana, né, e uma Câmara de Vereadores também, por consequência, já que a Câmara é a porta-voz do cidadão, ela deve saber ouvir as pessoas. Inclusive também os moradores de ruas também são cidadãos. Proposta número 16, sobre acessibilidade. Integrar a cidade é fundamental. Nós defendemos o aprimoramento do acesso de deficientes a espaços públicos e garantir também espaços prioritários para esses portadores de necessidades especiais. Vocês veem as calçadas das ruas, né? Várias delas, em vários trechos, é difícil ter aquelas rampinhas de descida. As escadas, por exemplo, são um grande problema. Nós temos que desenvolver uma arquitetura, um urbanismo que favoreça o uso de rampas sempre que possível. Proposta número 17, sobre trabalho e emprego. Nós defendemos o fim da repressão aos camelôs. O camelô é um trabalhador, ele merece ser respeitado no seu trabalho. Óbvio, né? Se está ali num lugar de grande movimentação, não vai montar uma barraca numa calçada que tem... Isso deve ser conversado, deve haver diálogo com os camelôs. Mas nós somos contra essa coisa do rapa, da guarda municipal que impede os camelôs de trabalhar. O camelô, repito, merece respeito, porque ele está trabalhando, está ganhando o pão de cada dia para levar o sustento para sua família. Ele não merece ser humilhado como vem acontecendo aí. Trabalho é um direito, isso tem que ser entendido pela prefeitura e o vereador deve denunciar qualquer violação em relação a isso. E para fechar, a proposta número 18, em relação à religião, nós defendemos e defenderemos sempre o nosso mandato. Isso aí já foi dito também em relação à proposta da área da educação, mas reforçamos aqui. Defenderemos sempre o Estado laico, o Estado que seja neutro às religiões, que não privilegie nem perturbe o funcionamento de nenhuma religião.